Vamos apresentar agora o trabalho Uso da técnica de correntes parasita para detecção de trinca de fadiga em solda. Os autores são Carneval, Júlio Endes e Celso de Souza. Queríamos aproveitar para agradecer também a Petrobras Sempre, a Edify, a Britcare e a BC-End pela cessão de aparelhos, corpo de prova para execução desse trabalho. Esse trabalho nós vamos comparar as técnicas de inspeção ACFM, tipicamente empregada para a inspeção desse tipo de corpo de prova que vamos trabalhar, e a técnica de corrente parasita. Trabalharemos com 3 tipos de aparelho diferentes, 2 tipos de sonda também diferentes. Os corpos de prova empregados do trabalho são 30 chapas de aço carbono de dimensão 400 por 400 por espessura 12,7, soldada com chanfro tipo V, e foram introduzidas trinca de fadiga na margem do cordão de solda. Para ajuste dos parâmetros do ensaio de corrente parasita, foi usado o bloco de calibração da norma ISO 17643, que contém entalhes usados por heterosão de profundidade meio, 1 e 2 milímetros. E o aparelho de corrente parasita foi ajustado para que a amplitude dos sinais desse 20% no mínimo para entalhe de meio, 50% no mínimo para entalhe de 1 e 80% no mínimo para entalhe de 2 milímetros de profundidade. As 30 chapas foram inspecionadas tanto com a técnica de ACFM como os 3 sistemas de corrente parasita. Para avaliação das dimensões da descontinuidade, notadamente o caso da profundidade, a amplitude do sinal no comprimento da trinca foi pesquisado o ponto de maior amplitude, que corresponde a maior profundidade. Isso foi levado para a curva de calibração feita a partir da inspeção dos corpos de prova e do ajuste de uma curva melhor ajustada. E com a amplitude do sinal, você leva para a curva ajustada e obtém a profundidade estimada de continuidade, que nesse caso do exemplo, a amplitude de 5,3 divisões e uma profundidade de 2 milímetros. Os parâmetros do ensaio avaliados são posição inicial da trinca, comprimento da trinca e sua altura, que deve ser comparado com os valores reais, ou obtidos por uma segunda técnica não destrutiva, ou pela própria quebra dos corpos de prova contendo as descontinuidades avaliadas. Aqui está a tabela que apresenta posição inicial, comprimento e altura, da trinca para o gabarito e para os 3 sistemas de corrente parasita. Ainda são apresentados aqui casos de falso negativo, de quantidade que existiam segundo o gabarito, mas não foram detectados por algum ou por todos os sistemas. E os falsos positivos são de continuidade que o gabarito não indicou a existência, mas a técnica não destrutiva indicou. Total de 39 descontinuidades estão aqui apresentadas nessa segunda tabela complementação da primeira. 3 parâmetros que foram usados para o levantamento da detectabilidade e capacidade de dimensionamento do ensaio de corrente parasita, comparado com a CFM. A avaliação da detecção segundo a API RP2X, parâmetros PIR, a avaliação da probabilidade de detecção POD, segundo o procedimento AMH 1823, e a avaliação da capacidade de localização e dimensionamento das técnicas. No caso da API RP2X, é uma recomendação prática para a avaliação de inspetores, procedimentos e técnicas de ultrassom em partícula magnética usada para a estrutura offshore. O parâmetro P indica a habilidade da técnica localizar e dimensionar de quantidades existentes na amostra, deve ter um valor maior que 70% para a técnica ser aprovada, e o R indica a habilidade da técnica de aprovar áreas onde não tem descontinuidade, deve ter um valor mínimo de 50%. Aí estão as fórmulas para o cálculo do parâmetro PIR, quais são os elementos que a compõem.
O cálculo de PIR, segundo a PIRP2X, para as técnicas avaliadas, os 3 sistemas de corrente parasita, 1, 2 e 3, e o ACFM, mostram que todas as técnicas desse trabalho ultrapassaram com P maior que 70%, com R maior que 50%. Mas observe que os 3 sistemas de corrente parasita tiveram índices maiores do que a técnica sucedânea, que é a corrente, que é o ACFM. A segunda avaliação foi a probabilidade de detecção, curvas POD da MH1823, no qual você estabelece o parâmetro A versus A. A curva POD é essa curva na forma de S. Na forma verde seria uma curva ideal, em que desquantidades menores que a trinca teriam probabilidade de detecção de 0% e maior que a trinca e maior que o tamanho crítico de trinca, teriam uma probabilidade de 100%. O parâmetro de componentes e levantamento desse POD são o A-chapéu, que é o parâmetro real, gabarito, e o A, parâmetro estimado, que é obtido pela inspeção. Aqui nessa tabela nós temos o exemplo de A-chapéu, que é essa para o caso do comprimento, que é essa coluna, e para o caso do sistema 1, obtido nessa coluna mostrada agora. Já para o caso da altura, o parâmetro A-chapéu da profundidade seria dessa coluna, e do sistema 1, o H, seria essa coluna mostrada agora, o A. Né? O POD indica a confiabilidade de uma técnica de ensaio não destrutivo. É o tamanho da descontinuidade cuja detecção é considerada satisfatória. Tipicamente corresponde a um tamanho de descontinuidade que tem a probabilidade de detecção de 90%, com intervalo de confiança de 95%, representado como A90/95. A amostra tem que ter 29 de continuidade, no nosso caso nós temos 39. O procedimento de cálculo é feito através de software estatístico R, desenvolvido pelo engenheiro Charles Ennis. Está contido na Military Standard 1823. Ela consiste da seleção conveniente de uma série de parâmetros, mas principalmente da amplitude do sinal escolhido para ser o limiar ou threshold de decisão, aprovado e reprovado. No nosso caso, a gente usou 15% de altura total da tela. Lembre que a quantidade de meio milímetro do padrão de calibração tinha que ter no mínimo 20% da altura total da tela. Se a gente adotar um limiar baixo, você vai ter falsos positivos alto e falso negativo baixo. Se usar um limiar alto, contrariamente, teremos um falso positivo baixo e um falso negativo alto. Então você precisa balancear bem essa escolha do limiar de detecção, que no nosso caso, repito, foi 15% da altura total da tela. Um exemplo aqui dos POD estimados, segundo o procedimento MH1823, para o sistema 2. Deu um POD para o comprimento de 12,1 milímetros e um POD para a altura de 2,3 milímetros. E aqui, finalmente, a comparação da técnica sucedânea CFM com os 3 sistemas de corrente parasita. No comprimento, o POD do ACFM 20 e do sistema 1, 2 e 3 estão aqui estabelecidos. Para o caso da altura, o ACFM 1,9 e os 3 sistemas estão aqui, sistema 1 e sistema 3, com valores até menores do que da corrente parasita, assim como o sistema 2 para o comprimento. Quanto ao estabelecimento de falso positivo, né, a gente usou a análise da tabela simplesmente com aquelas cores roxas, né, apresentadas na tabela. E a gente obteve para o sistema 1 0%, sistema 2 5% de falsos positivos, sistema 3 21%, né? Falso negativo 8% para o sistema 1, 5% para o sistema 2 e 5% para o sistema 3.
Quanto à variação da capacidade de localização e dimensionamento das trincas existentes nos corpos de prova, está estabelecido aí o erro médio da estimativa de localização da descontinuidade do ensaio de corrente parasita. Para o caso da localização, a reta de 45 graus, que representa posição real igual à posição estimada pelas técnicas de corrente parasita. E a gente observa aí que as técnicas de corrente parasita foram muito boas na determinação da localização. Para a avaliação da localização com números em verde gráfico, a gente vê que a CFM teve um erro de posição, né? Um erro médio de 14 milímetros, sistema 1 menos 3, sistema 2 1, sistema 3 9, menores erros que o do ACFM. Desvio padrão também da técnica corrente parasita menores que o do ACFM. Ainda para a avaliação da capacidade de localização e dimensionamento, temos quanto ao erro médio e desvio da estimativa de localização das descontinuidades no ensaio de corrente parasita, esses valores apresentados na tabela. Erro médio no variação do comprimento das 39 descontinuidades, a CFM menos 8, sistema 1 6, sistema 2 menos 6, sistema 3 menos 12. A CFM foi melhor que o sistema 3. Desvio padrão a CFM 45 e os três sistemas de corrente parasita menores que o ACFM. Quanto à avaliação da profundidade, a CFM, erro médio menos 0,99, sistema 1 menos 0,4, sistema 2 menos 1 e o sistema 3, né, superestimando, algo conservativo e interessante saldo instrutivo, dando 0,8 positivo de erro médio na avaliação da profundidade. E aqui estão os desvios padrão, né? A CFM maior que os três ensaios de corrente parasita. Uma comparação final de todos esses parâmetros aí, agora com as cores verde, amarela, cor de abóbora e vermelha, sendo que o melhor sistema é o verde, o segundo o amarelo, o terceiro melhor, sistema 3, e o pior, o vermelho. Então, para quanto ao critério do API RP2X, o sistema 1 foi o melhor, a CFM o pior. Quanto ao parâmetro R, que tem que ser maior que 50%, a CFM o pior, sistema 3 foi o melhor índice, 78,7. Quanto a 90-95, o POD, né? Com threshold de 15% de altura total da tela. O pior foi o sistema 3, né, com um número absurdo aqui de POD. As outras dois sistemas tiveram bem próximo, o sistema 1 bem próximo do ACFM, o sistema 2 bem melhor que o ACFM, com uma descontinuidade de comprimento 12,1, e o sistema 2, nesse caso, foi o pior, com 2,3 de POD. A CFM 1,9, sistema 1,4 e sistema 3, 1,7. Quanto a indicações falsas, não se avaliou a técnica CFM e o pior sistema foi o 3, melhor sistema 1 para os falsos positivos. Para falso negativo, o pior, o sistema 1 e o sistema 2 e o sistema 3 iguais, sendo os melhores. Quanto à capacidade de localização, a CFM é o pior do que os três sistemas de corrente parasita, tanto no erro médio como no desvio padrão, né? Quanto ao comprimento da descontinuidade, sistema 3 foi o pior, e no caso do desvio padrão, a CFM assim também foi para a profundidade. A CFM é o pior e os sistemas de corrente parasita menos piores. Conclusão: análise da efetividade do uso de corrente parasita com sonda especial e com sonda flexível foi avaliada nesse trabalho. Levantados POD, PIR da PRP2X e capacidade de localização e dimensionamento. Na maioria dos índices de avaliação, o ensaio de corrente parasita apresentou-se igual ou até superior ao ACFM, que indica a possibilidade de substituição da técnica de ACFM pela corrente parasita.